gostaria de ler um texto da Palavra de Deus, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 1, diz assim: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga que está no seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. É muito comum nas nossas conversas, seja em rodas de amigo ou pelas redes sociais, as pessoas trazerem à tona essas palavras de Jesus após ouvirem uma crítica a algum líder religioso. É até curioso porque geralmente elas trazem à tona apenas nessa esfera religiosa. Porque nós entendemos as críticas na esfera política, quando esses se envolvem com corrupção, em outras esferas da sociedade, mas no âmbito religioso nós temos dificuldade de entender as críticas. E as pessoas trazem à luz as palavras de Jesus nesse texto de Mateus. No entanto, quando nós olhamos o capítulo 7 todo, você vai ver que no verso seguinte, Jesus vai dizer para não dar o que é sagrado aos cães e nem atirar as pérolas aos porcos. E no verso 15 ele vai dizer: cuidado com os falsos profetas, porque eles vêm até vocês vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Nos primeiros 4 versos nós podemos dizer que Jesus está falando sobre o cuidado de nós não nos colocarmos em uma posição indevida que cabe a Deus. Só Ele pode ter esse juízo condenatório, só Ele sabe as reais motivações do coração do homem e só Ele tem esse poder. Ele fala sobre tomar cuidado para nós não termos um julgamento precipitado, porque é uma tendência humana a falar sem conhecimento de causa. Ele fala ainda para não termos um julgamento hipócrita, ou seja, praticar as mesmas coisas das quais eu condeno. Nós temos a tendência de ter muita longanimidade e misericórdia conosco, mas nós não temos a mesma coisa em relação ao próximo que erra. Mas ele vai dizer também o cuidado de não ter a misericórdia em vista quando nós fazemos as críticas ou quando nós emitimos um julgamento. A ideia aqui é de tirar o cisco do olho do outro. Depois de eu tirar a viga do olho, eu vou lá tirar o cisco que está no olho do outro. Ou seja, quando nós tiramos o cisco do olho de alguém, geralmente nós nos aproximamos e sopramos para que ele possa ver com clareza. Então a ideia é de ajuda, é de apoio. Agora, no entanto, Jesus vai dizer também para nós termos o cuidado para não desvalorizar aquilo que é sagrado. Jesus compara algumas pessoas a animais. Porco e cachorro na Escritura, segundo o apóstolo Pedro na sua carta, vai trazer essa ideia de pessoas que têm prazer na imundície, prazer naquilo que é sujo, naquilo que é corrupto. Para esse tipo de pessoa, nós não podemos desvalorizar a graça e a preciosidade do Evangelho. Paulo, quando se deparou com judeus que se recusaram a ouvir a mensagem, ele diz o texto que ele sacudiu a poeira dos seus pés e se dirigiu aos gentios lá na cidade de Éfeso. Mas por fim, Jesus vai dizer para nós tomarmos o cuidado com falsos profetas. Tomarmos o cuidado com essas pessoas que falam em nome de Deus, mas que o caráter não aponta para a realidade em que elas de fato dizem estar inseridas. Nós reconhecemos a árvore pelo fruto. A pergunta que nós devemos fazer a esses que usam o nome de Deus é que tipo de fruto eles têm produzido. Se nós podemos ver Jesus de Nazaré contemplado na vida delas. E também a Bíblia vai dizer para nós analisarmos o ensino desses, se o ensino deles é coerente com o Evangelho de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer: se alguém anunciar outro evangelho, um evangelho diferente daquele que nós anunciamos, da graça de Cristo, que ele seja considerado maldito. Pode ser um anjo do céu, que ele seja anátema. Minha oração é para que Deus nos batize de misericórdia na relação com o nosso irmão, tenhamos paciência e longanimidade, mas também que ele nos dê discernimento, que é isso que Jesus está falando aqui, a fim de que a gente não se omita diante das atrocidades que têm sido feitas em nome de Deus, diante dos escândalos que têm sido feitos em nome de Deus. A Bíblia precisa ser a nossa base de fé, a nossa regra de fé. É isso que a Reforma nos deixou. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha um excelente dia.